Fala, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui Vencendo Concursos, professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa é minha disciplina aqui, mas hoje a gente vai tratar de um assunto que é redação, a redação dissertativa, a redação discursiva, para esse concurso que você vê na tela aí, que é o concurso da Prefeitura de Campinas, concurso especificamente para agente de fiscalização, e eu vou tratar da parte de redação. Por isso que nós trouxemos aqui o Redação Nota 10, que eu vou trazer para vocês aqui. Critérios do edital, o que significa uma redação dissertativa, o que você precisa ter para desenvolver uma redação dissertativa do jeito que a banca quer. Vou trazer modelos também de premissas, introdução, desenvolvimento, conclusão, e também um modelo de uma redação completa para você ver como é desenvolvida essa redação, qual que é a estrutura da redação, tudo aquilo que a banca deseja aqui do candidato, ok? Bom, vamos para frente aqui, algumas informações sobre o concurso que você já tem. Agente de fiscalização, ensino médio, né, que você precisa, as vagas, o salário. Banca examinadora VUNESP aqui, né? É uma banca examinadora que vem cobrando ultimamente nas provas. Redação, prova está bem distante, ó, só lá no mês 6. Dá muito tempo para você estudar aí de forma bem tranquila, tá? Aqui outros critérios que estão no edital, língua portuguesa que vocês terão, que é o meu assunto, né? Vocês terão aqui 10 questões com pontuação máxima aqui de 10. E nós vamos tratar de língua portuguesa junto com a prova de redação, conforme as regras do capítulo 12 aqui em redação, que é em relação à redação dissertativa aqui. Você tem aqui o máximo de pontuação, esse é o objetivo da gente aqui, tá bom? Mais algumas informações aqui sobre quantidade de redações a serem analisadas por cargo. E aqui o cargo de agente de fiscalização, quantidade dos classificados finais. Mas para chegar até aqui, nós vamos precisar passar por alguns detalhes aqui da redação que eu quero começar com vocês aqui. Bom, primeiro, a redação dissertativa e argumentativa, a gente vai ver do que se trata, mas dá uma olhadinha aqui, ó, nós temos a parte da tipologia textual. A tipologia textual nada mais é do que o tipo de texto, né? Então, quando se fala em tipologia, então é a forma que você vai colocar o seu texto, ó, tipo de texto, né? Que tipo de texto deve ser utilizado pela banca examinadora que exigiu aqui, no caso a dissertativa. Então a gente tem alguns tipos, como o narrativo, o descritivo e o que interessa para a gente aqui, ó, que é o dissertativo. Tá? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre esses dois tipos de texto para você entender aqui o dissertativo, né? Como é que funciona. Primeiro, vamos lá, vamos no dissertativo. Como que você vai desenvolver o seu texto? Você precisa ter algumas condições e características no texto dissertativo. Quer dizer, quando você desenvolve o texto, você precisa saber que esse seu texto ele precisa apresentar uma opinião sobre um tema. Né, algum tema que a banca examinadora vai colocar para vocês. Só que essa opinião, jamais você vai utilizar primeira pessoa. Então, nunca você vai dizer assim, eu acho, né, eu acredito, né, nada de primeira pessoa. Poxa, mas é uma opinião, eu não posso usar a primeira pessoa? Não, você vai usar o chamado verbo pronominal. Então, por exemplo, no caso do acredito, você pode usar acredita-se, que é o verbo pronominal. No caso de informar, informamos, por exemplo, você pode usar o informa-se. E assim por diante. Qualquer outro verbo que você for utilizar na primeira pessoa, você usa ele pronominal. Aqui, você vai defender uma ideia. Essa ideia é a sua opinião. Tá? Só que essa opinião tem que ter argumentos. São esses argumentos aqui que serão avaliados na sua prova. Não só os argumentos, mas toda a redação, mas a parte de argumentação aqui é a principal, tá bom? Vou até destacar aqui, ó, principal parte do seu texto. A gente vai ver isso num texto pronto depois. Então, o objetivo do texto dissertativo, né, que ele é argumentativo porque ele traz aqui as argumentações. O objetivo é fazer o leitor acreditar na sua opinião. Ele não precisa ter a mesma opinião. Então, esse leitor aqui, ó, vamos traduzir para examinador. Tá? Então, o examinador, ele vai ser o leitor da sua redação. Ele precisa ter a mesma opinião que você? Não, claro que não. Né? Mas ele precisa
identificar que essa argumentação é válida. Então ele não precisa exatamente ter a mesma opinião. Então vamos ver aqui um exemplo. Exemplo de texto dissertativo. O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição, pois tem havido inúmeras guerras. Veja, aqui uma opinião. Você pode discutir com o texto, você pode acreditar nisso, né, como você pode duvidar disso daqui. Quando eu digo você, o examinador, né? Ele pode dizer, não, eu não acredito que o mundo está numa destruição. O mundo sempre teve assim, não é por causa de guerra, sempre teve isso, né? Sempre existiu isso. Mas é um argumento. Agora aqui, você traz o argumento na segunda parte, pois tem havido inúmeras guerras. Então você, no caso o autor, acredita que o mundo está sendo destruído por causa das guerras. O examinador não precisa confiar, não precisa ter a mesma opinião, mas ele precisa confiar nessa sua argumentação. E aí você continua. Se as pessoas fossem mais compreensíveis e respeitassem as opiniões alheias, muitos conflitos seriam evitados. Outra opinião que você pode discordar, mas é um argumento. Então aqui é só um pontapé inicial para você entender o que seria um texto dissertativo. Ainda nós não entramos no bojo do texto, mas só para você entender o que é. Bom, na sua prova, né, já vou voltar no texto, mas é uma informação inicial para a prova. Você vai receber isso aqui. Quem nunca fez concurso, então pode não ter ideia de como que é, né? Você tem aqui a folha de questões, né, que é essa daqui. Junto com essa folha de questões aqui, você tem a folha definitiva da redação e tem aqui o rascunho. Tá vendo que está escrito aqui, a banca examinadora deixa destacado aqui, essa folha aqui é do rascunho. E por que eles fazem isso? Porque a folha do rascunho, você pode fazer o que você bem entender nessa folha. Isso aqui não vai ser avaliado. Você vai entregar essa folha de redação, de rascunho, mas ela não será avaliada. Agora aqui, na folha definitiva, aqui sim você tem que ter cuidado, tá? Porque na folha definitiva é isso aqui que vai ser feita a correção da sua prova. Então lembre-se que essa daqui vai ser descartada. Essa daqui é a que vai para a banca examinadora, né? Mas você tem que entregar todas essas folhas aqui, inclusive a de rascunho, tá? Pelo menos é uma exigência da banca aí, tá? Bom, vamos para frente aí. O que seria uma dissertação argumentativa? Como nós já falamos aqui, o objetivo da redação dissertativa argumentativa é influenciar aqui, o leitor, né? Influenciar o leitor, você vai convencer o leitor, trazendo aqui a sua opinião. Então você pode trazer fatos, né? E desses fatos com uma linha de raciocínio bastante consistente, o concordar, aceitar como correto ou válido do ponto de vista expresso, né? Na dissertação leva-se em conta aqui, como eu disse, a opinião do candidato. Agora, o que é avaliado nesse texto, né? O que se avalia aqui, O examinador ele vai avaliar a sua capacidade de apresentar argumentações plausíveis, né? De utilizar um conjunto suficiente forte de razões favoráveis ou contrárias. Você pode ter um texto que seja polêmico, né? Algum texto polêmico, algum tema polêmico. Em que polêmico? Porque você pode trazer argumentos favoráveis ou contrários, tanto faz, né? A gente chama isso aqui de ponto e contraponto. Não tem importância isso aqui, né? Você ser favorável contra algum tipo de tema que o examinador traga. Mas se você for favorável, você vai ter que ter uma linha de raciocínio consistente, da mesma forma se você for contra, também, a mesma coisa, tá? Então o objetivo é sempre convencer o leitor. Muito bem, aqui está a estrutura, tá? Que interessa para nós aqui inicialmente. Bom, claro que a introdução é o parágrafo de abertura, né? A função da introdução é apresentar o assunto. Então você deve fazer uma declaração qualquer que sirva para situar o leitor. Imagina o seguinte, imagina que você pegou um texto, como acontece nos textos tutoriais, por exemplo, de revista, de jornais e tal. O autor daquele texto, ele vai trazer um assunto e ele precisa situar o seu leitor. Então, a leitura de tutoriais, ela ajuda bastante você a desenvolver um texto dissertativo. Tá? Então, você não precisa ter a opinião de quem escreve. Mas só para você ter uma noção, repare o seguinte, nos textos tutoriais que tem lá
os autores, né, que trazem, eles vão trazer opiniões. Só como é texto, colunas, eles normalmente trazem opinião à primeira pessoa. Então eu acho, eu acredito, né, eu entendo. Você só elimina esse tipo de pensamento de primeira pessoa. Mas só para você ter uma ideia. Pega um tutorial, por exemplo, você vai ver, ou uma coluna de jornal, de revista qualquer, você vai ver que o autor do texto, ele dá um tema, ele põe um assunto ali, né, que é como se fosse uma introdução, bem rápida ali para chamar a atenção do leitor, e na introdução ele vai situar o leitor, quer dizer, olha, eu vou escrever sobre esse assunto aqui, tá? Guarda essa informação que daqui a pouquinho você vai ver isso na prática, tá? Um pouquinho mais adiante aqui no vídeo a gente vai trazer uma prática disso aí, só para você ter uma ideia. Então imagina só, você começa a ler um texto, e você não tem ideia do que é o texto. Esse texto não vai te chamar a atenção, né? Então a introdução é importante para situar o leitor. Falou, opa, o autor está escrevendo, ele vai escrever sobre esse assunto. Então eu preciso ficar atento, porque no desenvolvimento esse assunto vai aparecer. Então a opinião ali, ela não aparece na introdução. A opinião do autor do texto não vai aparecer na introdução, é só para situar. Olha, eu vou falar sobre esse assunto. E no desenvolvimento é que vem realmente a consistência da opinião, que a gente vai ver aqui como funciona, tá? Vamos para frente aqui, ó. Então, deve-se fazer uma escolha prévia. O que é essa escolha prévia? Essa escolha prévia a gente chama de delimitação do tema. Ó, demilitar o tema. O que é demilitar o tema? Então, vamos supor que você tem um texto lá sobre qualquer assunto. Tá? Então, sei lá, sobre o fim do mundo. Vamos supor aqui que você tenha lá um tema sobre o fim do mundo. O que você pode relacionar em relação ao fim do mundo? Você pode mencionar, bom, vou mencionar sobre guerras, vou mencionar sobre, por exemplo, diferenças de religião, por exemplo, diferenças sociais. Posso mencionar também sobre respeito, enfim, isso aqui é escolha prévia. Então, a partir do tema, um tema aqui simples, o que eu posso escrever sobre isso, o fim do mundo? Eu vou mencionar que as guerras são responsáveis pelo fim do mundo. Vou mencionar que as lutas contra religiões ou sociais também fazem parte dessa destruição. A falta de respeito entre as pessoas, enfim, entre os povos e assim por diante. Então isso seria o que a gente chama de escolha prévia de argumentos. Seria a delimitação do tema, a gente vai ver já já como funciona isso. Parte do desenvolvimento, como eu disse a vocês, é a parte fundamental da dissertação. Aqui você vai desenvolver o raciocínio, esses argumentos têm que ser convincentes, para você ludibriar de forma positiva o seu leitor. Aqui tem uma observação que eu trago sempre aqui para vocês. O desenvolvimento ele depende muito da profundidade da abordagem das ideias, do texto, da coerência, né? Então, uma redação de 30 linhas, que é o que vocês vão desenvolver na sua prova, 2 ou 3 argumentos fortes, esses 2 ou 3 argumentos seriam 2 ou 3 parágrafos, né? Eles já são suficientes para você abrir um assunto aí em cada parágrafo, né? Você vai ver isso na prática já já, tá? Conclusão, claro, parte final do texto. Aqui você vai fazer um arremate das ideias, é como se você estivesse retomando lá no seu desenvolvimento. Você retoma de forma breve, com outras palavras, ou caso contrário, não terá saído do desenvolvimento. Então, você não pode escrever novamente aí esse seu desenvolvimento, já que você está na conclusão. Como que pode ser a conclusão? Como eu disse aqui, primeiro você pode ter um resumo das ideias discutidas lá na conclusão. Você pode usar outras palavras, ou então você pode trazer aqui a retomada da ideia inicial, sempre com outras palavras, tá? Você tem que ter aí consistência de vocabulário, tá? Ou então, se for uma proposta de resolução problemática. Normalmente as bancas não estão optando muito para isso aqui, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas você pode trazer. De repente aí você tem um assunto que é polêmico, você pode trazer a solução desse problema da forma que você entender. Tá? Vamos para frente aqui, ó. Primeiro aqui vou tratar das principais dúvidas, depois eu vou voltar no texto, tá? Quando você vai elaborar a redação, você tem algumas dúvidas, né? Então vamos ver se tem algumas dúvidas que você tem aqui também. Uma delas,
candidato sempre pergunta, né? Eu devo colocar um título no meu texto? Uma coisa é o tema da redação, tá? O examinador, a banca examinadora, normalmente eles trazem textos motivadores. Então eles vão lá 2 ou 3 textos motivadores para você ler. Nunca copia texto motivador. Se você copiar o texto motivador, sua redação é desclassificada. Isso está no edital, inclusive, tá? Então esse texto é só para motivar o que você vai desenvolver na sua redação. Então normalmente eles vão trazer ali 2 ou 3 textos motivadores, vão pedir aí no máximo 30 linhas, e nesse caso, se você vai desenvolver um texto entre 20 ou 30 linhas, ele pode pedir, como está aí no exemplo, ó, dê um título ao seu texto. Não é muito comum nas bancas perguntarem isso, mas pode acontecer. Eu vou até abrir a tela aqui novamente, ó. Tá vendo aqui? Pode aparecer desta forma aqui, ó. Dê um título ao seu texto. Tá? Então, aparece de forma explícita. Então, ou então, eles podem fazer assim, ó. Redige um texto dissertativo, argumentativo, entre 20 e 30 linhas, com o seguinte tema, e não aparecer isso aqui. Tá? Vamos trabalhar das duas possibilidades. Apesar de que, repito, ó, essa primeira parte aqui, dificilmente eles vão pedir. Tá? Mas pode ser que aconteça e você precisa estar preparado para isso. Então, eu trouxe aqui para ilustrar para vocês. Vamos supor que a banca examinadora pediu, aqui ó, ela fez isso, ela pediu para você dar um título ao seu texto. Tá? Então, se ela pedir, eles vão te dar uma folha parecida com essa daqui. Ó. Vejam que aqui tem uma parte que está destacada, né, sublinhada. Aqui é para você colocar o título. Então, se for colocar um título, o que você vai fazer? Você não vai colocar o título inicialmente. Você começa a sua redação aqui, né, na linha 1, estabelece um parágrafo aqui e vai desenvolvendo o seu texto. Quando você terminar o seu texto, né, acabou o seu texto aqui, ponto final, aí sim você vem aqui, coloca um título com 3 ou 4 palavras, sempre iniciando a primeira palavra com letra maiúscula. Agora, normalmente, na maioria dos casos, você vai usar isso aqui, ó. A banca vai te dar isso, né? Então aqui, ó, você já tem na linha 1, já começa na introdução aqui. Então vou fazer um desenho aqui para você entender. Aqui na linha 1, nem da linha 1 aqui no início, ó, que vai começar a introdução do seu texto. Né? Essa introdução normalmente de 3 a 4 linhas de introdução. Encerrou aqui, por exemplo. Então você começou o seu texto aqui, tá? Na introdução. Começou aqui, ó. Começou por aqui, né? Vamos supor que você tenha feito 4 linhas, né? E acabou aqui, ó. Vai para a linha 5, aqui vai começar o desenvolvimento. Começa aqui na mesma linha aqui, tá vendo? Do parágrafo e vai embora, tá? Já vou voltar aqui com esse modelo aqui para mostrar outros detalhes para vocês. Posso usar dados de texto motivadores? Os dados podem ser retirados da coletânea dos textos, mas só que é o seguinte, você não pode copiar na íntegra. Tá? O ideal é você fazer paráfrases. Né? Por exemplo, aqui é um exemplo. Segundo dados recentes do Ministério, 45% das obras do anel viário já foram concluídas. Esse 45% aqui, ó, ele aparecia, nesse exemplo aqui, claro, no texto motivador. Ele não foi uma invenção, né, do autor. Aliás, nunca faça isso, hein? Nunca inventem dados e principalmente porcentagem. O pessoal gosta muito de inventar porcentagem aqui. O examinador vai buscar isso aqui. Se você não tem uma fonte, sua redação pode perder ponto ou até ser desclassificada. Então você pode usar, sim, informações do texto motivador, mas sempre trazendo paráfrase. Citar exemplos. Sim, não existe uma regra que obrigue. Tá? Mas se você for citar um exemplo, e ele é importante para enriquecer a redação, ele tem que ter pertinência com os argumentos, óbvio, né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, pode-se citar como exemplo o caso do empresário fulano de tal, vamos supor que isso aqui tenha sido uma notícia notória, né? Que também esteve envolvido em uma situação semelhante a essa. Aqui o autor do texto citou um exemplo de algum caso que tem pertinência com o texto ou com o tema, tá? Abreviaturas. Ele pode ser citado desde que, pelo menos no momento da apresentação, por exemplo, isso é muito comum em órgãos públicos, né? Então, aqui, por exemplo,
Então o candidato vai citar lá, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, esses são os dados apresentados. Tá? Vamos supor aqui, ó, você vai desenvolver o seu texto. Antes de você colocar aqui, ó, inicialmente essa abreviatura, claro que todo mundo sabe o que é IBGE, claro que todo mundo ali que está lendo sabe o que é STF, né? Mas antes de colocar essa sigla, você coloca por extenso. Depois, sim, aí você pode, no segmento do seu texto, caso você tenha que mencionar novamente esse órgão, aí sim você pode colocar a sigla, tá? Mas inicialmente, mesmo que seja de conhecimento notório, tem que colocar por extenso. Tá? Deve ser uma das informações também. Comentei isso com vocês, mas vamos repetir, né? O corretor precisa concordar com o posicionamento do candidato? Não, ele não precisa concordar com a sua opinião. Então, o que vai ser avaliado é a sua defesa, né? A sua posição. Daí a necessidade de você ter uma argumentação clara. Né? Então, um recurso que nós utilizamos bastante é trazer exemplos concretos, né, aqui. E aí você vai dizer para mim, como é que eu vou trazer esses exemplos aí se eu não sei, né, o tema da minha redação de antemão, né? O tema da redação nas provas de concurso, eles são temas da sociedade, são temas corriqueiros, são temas trazidos que com certeza você vai conseguir desenvolver um texto, né? Não tenha dúvida, ele não vai pedir um tema para você que não seja do seu conhecimento. Tá? Então ele vai colocar um assunto que certamente você viu no momento que você estudou, né? Quando você estuda, você lê bastante. Então pode ficar tranquilo que em relação aos assuntos do tema, você vai conhecer. Tá? Então o tema não vai ser um tema distante da realidade da sociedade, vai ser um tema relativo à sociedade. Então algo que você vai conhecer. Então muita gente pergunta, né? Você poderia dizer quais são as possibilidades, que tipo de assunto ele pode colocar? A gente sempre traz aqui algumas informações, mas a respeito de assunto pode cair qualquer coisa. Qualquer assunto relacionado àquilo que acontece na sociedade, né? Então é difícil a gente trazer. Eu normalmente não gosto muito porque o examinador ele acaba assistindo aí vídeos no YouTube. Então tem lá os possíveis temas para redação. Então, a banca examinadora não tem como fugir disso, né? Então você coloca lá, olha, o examinador pode comentar sobre isso. Aí vai que ele assiste esse vídeo aí e fala, bom, então vou trazer um tema aqui diferente disso aqui. Então a gente não gosta de tratar muito de que tipo de tema pode cair. Tá? O que eu digo para o candidato é, o tema que cair você vai conseguir desenvolver se você tiver argumentação. Se você tiver leitura, você precisa ter leitura, você precisa ter condições de desenvolver um texto com palavras, não precisa ser palavras difíceis, que ninguém conheça, né? Mas você tem que ter vocabulário. Tá? Se você não tiver vocabulário, aí não está preparado para fazer uma redação. Né? Então o problema não é o tema. O tema não é problema. Muito candidato fica com medo do tema. Eu tenho medo do tema. Você tem que ter receio do que você vai escrever e da capacidade de utilização de palavras que você vai usar no seu texto. Agora, para isso, você precisa acompanhar as aulas, você precisa desenvolver leitura, né? Você precisa ter riqueza de expressões, não palavras difíceis. Então, uma dica que a gente dá para o candidato é pegar algumas expressões utilizadas no dia a dia e trazer sinônimos daquelas expressões. Né? Isso ajuda bastante também. Vamos para frente aqui. O que mais nós temos aqui? Bom, exemplos concretos aqui do texto motivador, ele pode te ajudar. O que fazer? Bom, aqui eu vou trazer um exemplo para vocês aqui da folha. Vamos supor que você está aqui na sua folha, tá? Aí vai lá. O que fazer quando você erra uma palavra? Muito bem. Está escrevendo o seu texto. Né? Aí é o definitivo. Mas você vai escrever aqui, por exemplo, a palavra porta. Né? Um exemplo aqui. Ó. Está lá na linha 6, tá? Acabou escrevendo essa palavra errada. Aqui, ó. Você percebeu isso, tem que perceber na hora. O que você vai fazer? Você vai riscar dessa forma aqui, ó, só isso. E aqui ao lado, você vai colocar a correta. Não precisa colocar digo, né, de jeito nenhum. O digo é utilizado para atas. Texto dissertativo não. Então é simples. Errou a palavra? Então, como esse exemplo aqui, foi escrever, jamais tente fazer isso aqui, ó, consertar, jogar para cima, e, né?
Alguns escrevem assim, ó, vidiverso, nada disso, tá? Então, bem simples. Errou a palavra, qualquer que seja ela, tá? Você vai escrever passado, aí você acabou esquecendo um S. Aí você não vai tentar fazer isso aqui, ó. Não, risca, só isso. Então, risco horizontal de fora a fora, e aqui você vem, escreve a palavra correta, né? Outra pergunta que fazem sempre, eu tenho um limite desse tipo de erros? A banca não informa isso, tá? A banca não informa, olha, você tem um limite de tantos erros. Então, a dica que a gente dá para o candidato é assim, procure errar o menos possível, né? É porque alguns candidatos perguntam, eu posso errar quantas vezes? Não dá para a gente saber, tá? Porque a banca não traz isso no edital, ela não informa, serão descontados X números de erros, ela não vai trazer. Tá? Então você tem que ter cuidado, né? Esqueça esse tipo de situação. Se for muito corriqueiro, toda hora você errar, errou uma vez, você já fica esperto. Tá? Então a gente não sabe, não tem como informar de forma precisa quantas vezes você pode fazer isso. Tá? Então o conselho que a gente dá é evitar. Tá? Mas um caso ou outro pode acontecer, né? Sem exageros, né? Sempre sem exageros aí. Preciso respeitar, item 7, ó. As margens esquerda e direita, claro, lógico. Então o que é isso aqui, ó? Tem candidato que vem aqui, ele começa a redação aqui, ó. Então, ele já começa aqui, ó. Então ele vem aqui, ó, primeiramente e tal, e vai embora, não põe parágrafo. Então respeita sim o parágrafo do lado esquerdo aqui. Então vou começar com inicialmente, por exemplo, ó. Então lá, ó, inicialmente, vírgula, e continua. Chegou aqui, ó a margem aqui, parou aqui, vai para cá e assim por diante. Terminou o parágrafo, vai começar um outro parágrafo, segue essa linha aqui, ó. Então vai lá, dessa forma, né, vírgula, tá vendo? Eu vou seguindo sempre isso aqui, eu estou respeitando aqui a margem esquerda do meu texto, tá? A margem direita não é diferente, a mesma coisa. Então aqui, quer ver? Eu até voltar um pouquinho, ó. Qual tipo de letra, né? Se eu posso misturar as letras e como que eu faço para fazer a separação da margem direita. Vamos lá, vamos pegar essas três situações. Primeiro, tipo de letra da redação. A banca examinadora não exige que seja letra cursiva. Então, por exemplo, eu vou escrever a palavra aqui, ó, amanhã. Escrevi com letra cursiva. Não tenho letra cursiva, não estou acostumado a escrever com letra cursiva. Minha letra é de forma. Então, eu escrevo dessa forma aqui. Né? Posso misturar a letra, né? Tem um desses itens aí. Ó, aqui volta aqui, ó. Ó, item 9, tá vendo? Posso misturar as letras? Olha, não tem problema. Eu vou trazer aqui o exemplo do amanhã. Tá? Ó, escrevi a palavra amanhã. Tá vendo? Eu misturei as letras. Mas tá legível, né? Dá para entender. Eu não gosto muito de misturar a letra, não. Se eu uso letra de forma, então eu vou usar, ó, letra de forma em toda a minha palavra. Tá? Seria o ideal. Agora, a banca não menciona nada sobre isso aqui, ó, sobre mistura de letras. O que a banca menciona é a letra estar legível, é isso. Então, aqui em ambos os casos, ó, nesse exemplo que eu citei, tanto nesse primeiro quanto nesse segundo, a letra está legível. Tá? É o que interessa aí. Separar as sílabas final da margem direita, está aqui. Como é que eu faço isso? Muito bem. Separação de sílaba, muita gente confunde aqui. Então, eu vou escrever a palavra passado aqui, ó. Então, aqui, ó, chegou aqui, separei a sílaba e continuei. Vamos supor que eu vá escrever aqui a palavra janela e ela ficou muito aqui, ó. Então, o candidato, para não escrever aqui, ele vem e faz um underline. Né? Não aconselho fazer isso, tá? Segue sempre separação silábica, que é feita por hífen. Então, ó, palavra janela, por exemplo, ó. Separa aqui. Ó, pronto, acabou, tá? Ah, mas não deu aqui, eu acabei chegando bem próximo, o que eu faço? Põe aqui mesmo, mas não cometa mais esses erros aí. Isso não desclassifica um candidato, né? Mas é sempre bom evitar. Mostra que você está treinado, tá? Bom, vamos lá. Vamos para a parte do texto que significa premissas, né? O que significa isso? Vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Você escolher um texto, você vai fazer 3 parágrafos, tá? Um exemplo. Então, você começou ali, eu vou desenvolver lá.
Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui, ó. A questão da igualdade de gênero e a luta contra o machismo e feminicídio. Aí ele vem lá, o candidato põe lá. Em primeiro lugar, é preciso salientar que o processo de disparidade e tal, e vai embora. Quando ele chega aqui no final do primeiro parágrafo, ele coloca aqui, ó. Dessa forma, é necessário discutir maneiras de erradicar esse estereótipo. Discutir maneiras de erradicar o estereótipo, né, o examinador vai querer saber, né? Ele quer saber quais são como é que é essa discussão aqui, né? Quais são essas maneiras? Aí vem aqui, ó, a premissa do segundo parágrafo, que é onde começa a sua tese, é você mostrar quais são as maneiras de erradicar esse problema. Né? Se você mencionou isso aqui na introdução, que é o caso aqui que está destacado, vai ter que aparecer no desenvolvimento. Tá? Se não aparecer, o examinador vai entender que você não trouxe essas premissas, né? Você não trocou a premissa da discussão aí para erradicar. O candidato não trouxe. Mas vamos supor que você escolheu um texto. Aqui está um exemplo mais claro aqui para vocês. Ó. Então tá lá, você colocou isso aqui na introdução, né? Aí você vai desenvolver o seu texto com 3 parágrafos, vai começar aqui a discutir as maneiras para erradicar esse estereótipo no segundo parágrafo. Vamos supor que você escolheu 4 parágrafos. Tema: polarização política e o papel da mídia na disseminação de fake news. Um tema bem atual, né? Olha como o candidato fez aqui. Isso é um tema, redação de provas mesmo, tá? Último período aqui na introdução. Ó. Assim, é imprescindível buscar formas de diminuir o extremismo político e priorizar o diálogo. O candidato aqui, ele escolheu 2 premissas para discutir. Então, lá no segundo parágrafo, ele vai discutir essa premissa, formas de diminuir o extremismo político, e o terceiro parágrafo, que é o segundo do desenvolvimento, ele vai mostrar, como ele colocou 2 aqui, ó, né? Ele vai mostrar como priorizar esse diálogo. Depois nós vamos ver a conclusão, tá? Mas vamos supor que seu texto tem 4 parágrafos, tá? Então aqui, dessa forma aqui para você entender aí como fica nesse desenho. Então aqui está a introdução, segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento, depois o terceiro trazendo essas 2 premissas aqui. Agora o seu texto, você escolheu 4 parágrafos aqui, né? Para você desenvolver o seu texto. E aí você tem bastante argumento, você pode fazer isso. Então, por exemplo, aqui, ó, o que o candidato fez, ó. Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Então, ele vai mostrar aqui no segundo parágrafo qual é essa necessidade aí. E depois, ó, ele coloca lá uma sociedade mais crítica e reflexiva. Ele vai trazer aqui mecanismos para ajudar nesse olhar atento em relação a essa sociedade mais crítica. Então, ele escolheu aí 4 parágrafos. O desenho desse texto aqui, ele vai ficar assim, tá lá, da mesma forma que o anterior. Tá? Supondo que você escolheu 5 parágrafos, né? Então aqui, se você escolheu 5 parágrafos, você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, a falta de consciência ambiental em questão no Brasil. O candidato já começa aqui, ó. O crescente desmatamento nas florestas brasileiras, vou destacar aqui para vocês, porque no primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o segundo da redação, ele já coloca quais são os fatores de desmatamento. Depois ele põe aqui, ó, negligência por parte das autoridades competentes. Ele menciona isso no argumento do terceiro parágrafo, está aqui, ó. Depois ele põe egoísmo social. Ele menciona isso no 4º parágrafo. Aí o 5º parágrafo é a conclusão. Tá? Então o desenho ficaria dessa forma. Tudo bem? Então você pode, aqui eu vou trazer o modelo para vocês. Então você pode escolher 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você pode escolher 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, ou 5 parágrafos. Uma introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Aí vai depender da quantidade de argumento que você tem, vai depender
do seu raciocínio na hora da prova, isso é só na hora da prova, tá? Porque é a hora que você olha o tema, esse tema aqui eu vou conseguir escrever bastante. Então você faz 3 parágrafos. Esse tema aqui eu vou ter que desenvolver assuntos diversos, eu não vou escrever muito sobre em cada desenvolvimento, então você faz um pouco mais parágrafos, seria 4 ou 5 parágrafos aí. Tá? Então isso vai depender do momento que você pegar a prova lá. Vamos lá para o modelo, para a gente encerrar aqui. Intolerância e discurso de ódio nas redes sociais. Isso é uma redação que já foi questionada numa prova, que tem uma redação concluída, que foi uma redação aprovada. Tá? Então, o que o candidato fez aqui? Ele foi lá no rascunho, eu vou escolher assuntos para introdução. Aí ele escolheu isso aqui. Bom, vou mencionar algo sobre o tema, vou mencionar sobre anonimato, ofensas, discurso, minoria, falta de punição, e fez isso aqui. As redes sociais se tornaram um ambiente propício para desferir ofensas. Então ele começou aqui já mostrando que o tema é sobre o assunto do tema, que é as redes sociais. Por conta da garantia do anonimato, tá vendo? Já mencionou aqui, ele vai seguir nessa sequência. Discursos de ódio, ofensas, já existentes ganharam um novo espaço para se propagarem. Depois ele vem aqui, seguindo aqui. Nesse sentido, minorias sociais continuam a ser os principais alvos de ataques, etc. Aí vem lá, ele coloca lá a falta de punição, né? Que é justamente, na opinião dele, é a falta de punição que traz isso. Aqui está a introdução dele. Tá? Vai para o segundo parágrafo, já começa o desenvolvimento. Aqui ele relaciona os assuntos. Ele vai citar um exemplo. Depois desse exemplo, ele vai mostrar ataque às pessoas, opinião, condição sexual, cor da pele, etc. Né? Discurso de ódio e preconceito. Ele traz isso. Em primeiro lugar, é importante destacar que a origem do Facebook, segundo o filme Rede Social, foi para denegrir a imagem da ex-namorada de Mark Zuckerberg. Ou seja, desde o princípio, a rede social foi um espaço para difamar e humilhar outras pessoas. Então ele já traz um exemplo de algo concreto. Ele continua. Nota-se que esse discurso de ódio permaneceu, pois ainda hoje é comum pessoas serem atacadas por seus posicionamentos e opiniões, e até mesmo pela condição sexual e cor da pele. Porém, devido à grande quantidade de usuários que propagaram o mesmo preconceito, poucos acabam sendo punidos pelo crime. Tá vendo? Ele segue as premissas que ele colocou aqui. Tá? Então, no rascunho, ele vai escolher esses assuntos. Isso vai depender de cada candidato. Tá? Aqui ele escolheu assunto para cada parágrafo. Você pode escolher assunto para o seu texto todo. O outro parágrafo, que é o segundo do desenvolvimento, ele vai mencionar sobre preconceito e xenofobia, vai citar o exemplo do Holocausto e escravidão, aí vai trazer alguma coisa relacionada aí ao sistema de criptografia, limitação ao acesso do poder público. Ele começa. Vejam que ele traz aqui uma somatória, quando ele coloca o além disso. Então ele vai adicionar uma informação. Essa adição é em relação ao texto anterior. Então aqui ele traz em primeiro lugar, depois ele vai mencionar novamente, além disso, um texto, é uma expressão que indica soma. Né? Então ele vai dizer assim, olha, eu vou continuar o assunto trazendo aqui outras informações. Então, além disso, é importante lembrar que o preconceito e a xenofobia sempre estiveram presentes na sociedade. Aí ele traz o exemplo, o Holocausto e a escravidão. São apenas alguns exemplos de demonstração de expressão de ódio. Ele não entra no assunto do Holocausto nem escravidão, ele só traz como exemplo. Não precisa mencionar nada sobre esses dois assuntos, porque ele só trouxe exemplo e são assuntos notórios, né? Todo mundo sabe sobre o Holocausto, sobre a escravidão e tal. Aí ele continua. Ademais, com o advento das redes sociais, a intolerância fica mais explícita, pois os agressores perdem o medo de expor seu discurso, já que o benefício do anonimato e a distância física da vítima, também empresas como o WhatsApp possuem um sistema de criptografia de dados, o que impede o poder público de ter acesso a muitos crimes virtuais. Ele seguiu aí, então, as suas premissas. Ele vai acabar o texto aqui. Na conclusão, ele vai mostrar de novo, né, o discurso do ódio, a liberdade de expressão, segundo a Constituição Federal, e vai trazer um negócio bem interessante, que ele vai tratar de um assunto que é a propositura de uma solução. Então ele vai lá e já começa com o portanto.
Ele põe, portanto, aqui ele já indica que ele está na conclusão. Então, isso é uma palavra-chave para a conclusão. Ela não é obrigatória, mas ajuda aí o candidato a desenvolver o seu texto. Ele põe, é necessário lembrar que o discurso de ódio não é liberdade de expressão, pois fere a dignidade e integridade humana, conforme a Constituição Federal. Não precisa citar artigo, nada disso, né? Assim, faz-se necessário, aqui vem um negócio interessante, ó. Faz-se necessário que políticas públicas de conscientização sejam feitas, e aí ele direciona o agente, ó. Ele não traz, normalmente, alguns candidatos vêm aqui, ó, e coloca políticas públicas sejam feitas, e acaba aqui, ó, né? Termina aqui. Mas quais políticas públicas? Né? Que políticas? Quem que vai fazer? Né? Quem são as pessoas envolvidas aqui? Então é importante trazer o agente, ele direciona, tem que ser o governo federal, e ele traz exemplos. Como que o governo federal vai fazer isso? Propagandas na televisão, rádio e nas próprias redes sociais, explicando como o usuário pode denunciar crimes virtuais. E aí ele continua, né, menciona sobre a lei. Ele coloca também, ó, mais uma adição, né, é essencial que os parlamentares elaborem um projeto de lei, e aqui não é só um projeto de lei qualquer. Ele coloca aqui, ó, tá vendo? Ó, que defina as regras de privacidade na internet e permita que a polícia tenha acesso a dados e informações em caso de inquérito policial a fim de... Aí o um negócio interessante também que o candidato usa. Ó, aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó. Diminuir a impunidade. Tá vendo que ele não usa o acabar, porque ele não vai acabar com a impunidade, isso não vai acontecer. Mas ele pode diminuir. Outra situação que ele usa legal aqui, ó. Dessa forma é possível reduzir. Normalmente a maioria põe e coloca esse verbo aqui, ó. Acabar com esses casos, acabar com a impunidade. Não se usa esses termos aqui, porque não se acaba com a impunidade, infelizmente, e não se acaba com os casos de intolerância. Infelizmente isso não acontece. Então você põe diminuir ou reduzir, tá? Tá aí um texto para você então ter uma ideia. Acho que aqui já deu para ter uma noção de como você pode desenvolver o seu texto aí de uma forma mais direcionada. Você vê que não tem nada de absurdo. Expressões utilizadas comuns, todo mundo conhece. Esse texto aí você leu, todo mundo conhece as palavras que estão aí. Então você precisa ter só vocabulário. Com relação a tema, não se preocupe com o tema, porque é algo ligado ao que você conhece. Preocupe-se com o que você vai escrever e com as palavras que você vai utilizar. Para isso, você precisa ter argumentação. Para ter argumentação, precisa ter leitura. Então, leitura, bastante leitura. Muita gente vai fazer redação, começa a treinar 300 redações. Não resolve isso. Primeiro, você precisa ter leitura. Se você não tem argumentação, você vai desenvolver um texto, ele vai ficar parecido. Toda redação que você escreve vai ficar parecida, porque você vai usar sempre as mesmas palavras. Então, vocabulário. Legal? Então, para isso aqui, então, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua matrícula aqui no nosso curso. Agente de fiscalização específico, lá, gabaritando Campinas, agente de fiscalização. Para quem não conhece ainda, quais as vantagens aí do curso, no curso online? Você tem um acesso imediato, né? Fez a matrícula, já pode acessar. O acesso é ilimitado, você assiste quantas vezes você quiser. O nosso curso tem teoria e questões comentadas e também tem um material PDF. E além disso, um bônus com caderno de questões, com milhares de questões, e a apostila por matéria. Cada matéria tem a sua apostila aí, tá? Então, aqui nós vamos ter um valor de lançamento. Vencendo Concursos lançou por 397, mas como é um lançamento, sempre tem uma promoção. Então, o Vencendo Concursos vai fazer por 247, R$247 ou 12 de 24,65. Bem tranquilo, né? Dá para fazer isso tranquilamente. Tá aqui um telefone para você, WhatsApp, para você entrar em contato com o pessoal lá do Vencendo Concursos. E eles vão trazer para vocês aí todas as informações de que você necessita. Mais importante, sempre faz a matrícula e já começa a estudar, assistindo às aulas quantas vezes você quiser, ou entra em contato aí por esse WhatsApp e você vai adquirir o curso e vai entender como é que funciona a plataforma. Dá uma olhadinha na plataforma, tem aulas ali para você assistir, para você ver como que cada professor desenvolve. Mas é mais ou menos isso aqui que eu mostrei para vocês, né? Claro que com mais informação. Aqui é só
um reconhecimento só para você conhecer, ter uma ideia de como é a redação, mas a aula completa de redação está lá na nossa plataforma. A partir do momento que você fizer a matrícula, você já tem direito lá a assistir. Fechou? Abraços para vocês, bons estudos e nos vemos lá na nossa plataforma. Valeu!